assim seja. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aí pela nossa rede Zoom, também pelo YouTube. Estamos aí passando a palavra para o nosso irmão Sivaldo Florencio, que vai falar para a gente sobre a fé. Sivaldo, com você. Boa noite a todas e a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar nos seus lares, hoje e em todos os dias das suas vidas. Nós, então, continuando no nosso compromisso da Casa de Sebastião Mártir, que no dia 20, próximo passado, completou 63 anos, em que o Evangelho de Jesus é lembrado, que é recordado e que se busca, acima de tudo, fazer com que as suas lições imorredoras possam tocar o coração e a mente de todos nós. E hoje nós falaremos, então, faremos uma pequena reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no capítulo 19, item 12, em que nós temos a orientação de um espírito protetor que ditou ao codificador, no ano de 1863, uma reflexão sobre a fé humana e sobre a fé divina. Mas, antes de tudo, é interessante que nós façamos uma reflexão sobre o capítulo 19, onde a parte inicial que nos é trazida do Evangelho de Mateus é uma passagem em que chega até Jesus um senhor que teve o seu filho sendo vitimado pelos espíritos menos felizes. E esses espíritos fizeram com que, mesmo com a tentativa dos discípulos de auxiliar aquele menino, mesmo assim não se conseguiu ter um bom termo, né? E quando chega Jesus, que esse senhor fala, Jesus sente, né, que não foi possível aos seus discípulos fazerem o socorro àquela criatura, porque a fé deles ainda era um pouco pequena, era um pouco diminuta, né? E os próprios discípulos, depois que Jesus tira aquele espírito necessitando de luz do menino, ele diz: olha, vocês não conseguiram porque vocês não tiveram fé, né? E diz mais: até quando estarei convosco, até quando vos sofrereis, dizendo que ainda, né, os nossos irmãos àquela época, e nós, por consequência, ainda hoje, ainda temos a dificuldade de entender o que vem a ser a fé. Porque a fé, acima de tudo, é algo que transcende simplesmente uma crença. É um pouquinho mais do que isso. Porque, enquanto muitos têm a fé como um desejo, né, que aí nós vamos falar da fé humana que tem esse condão, existe a fé humana que ela já tem, além da crença, a certeza do acontecimento, né? E o interessante nessa reflexão, quando a gente busca saber o que é essa fé, é porque a fé ela tem necessariamente que obedecer a uma entrega. Por exemplo, a fé divina, a fé humana que a gente utiliza no dia a dia. Quando nós pegamos uma condução, seja ela uma aeronave, um carro, que é dirigido por alguém, nós nos entregamos a essa pessoa. E temos a certeza absoluta que ela conduzirá para o que melhor aconteça. Então, a fé é uma entrega. E nesse quesito, é que a gente entende o quanto Jesus buscava que nós tivéssemos um entendimento dessa fé, que é essa entrega. Porque o Evangelho de Jesus, ele constitui-se numa verdadeira entrega, né? Porque ele nos entregou, acima de tudo, esse legado, dizendo-nos o seguinte: olha, se tu te entregares ao Pai, fazendo a parte mínima sua, fica tranquilo que o restante tudo acontecerá dentro do seu devido tempo. Então, essa fé entrega, ela busca exatamente
transcender esse nosso limiar humano para entrar nesse limiar divino. Então, essa é a fé. E por mais que o Cristo tenha nos falado na sua estada entre nós sobre essa fé, a gente ainda não conseguiu entender, porque são tantas as passagens da nossa vida que nós temos a dificuldade de fazer com que essa fé se assemelhe ao minúsculo grão de mostarda e nos dê a possibilidade de avançar, né? E nós temos uma parte interessantíssima quando se fala de fé, que no ano de 1939, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, numa das reuniões mediúnicas, veio um espírito protetor e disse o seguinte, que aquele grupo deveria fazer alguns questionamentos sobre o Evangelho de Jesus, para que esses ensinamentos pudessem ser solidificados. Eu vou me permitir fazer uma leitura da questão 354 do livro O Consolador, que veio a ser a síntese dessas perguntas e respostas que, ao longo de vários anos, esse grupo formulou, logicamente trazendo algumas questões de fora. Sobre a fé, foi perguntado o seguinte: poder-se-á definir o que é ter fé? Essa foi a pergunta feita a Emmanuel. E ele responde da seguinte forma: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não se pode estagnar em nenhuma circunstância e a amplitude da sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido. Porque isso traduz na certeza da assistência de Deus. E essa fé exprime a confiança de que sabe enfrentar todas as lutas, todos os problemas, com a luz divina no coração, e significa, sobretudo, que a humildade redentora que edifica o íntimo do espírito tem a disposição sincera do discípulo. Parece que é muito complexo, né? Mas uma palavra a gente tira aqui, ou duas palavras a gente tira aqui. Eu creio num primeiro momento. E aí a gente entra naquilo que o Espírito Protetor trouxe ao nosso irmão Kardec, àquela época, falando que existem dois tipos de fé que nós alimentamos no nosso dia a dia. Um tipo de fé que nós carregamos, ele tem mais o condão de se assemelhar às coisas materiais, às coisas da vida. Então, essa fé, ela se constitui mais ou menos numa crença. Por exemplo, eu tenho fé de que se eu trabalhar num ofício com afinco, me dedicando, os frutos desse trabalho vão me possibilitar adquirir, por exemplo, um bem material que eu gostaria de ter, como, por exemplo, um carro. Então, essa fé constitui-se numa crença. Essa, então, seria a fé puramente humana. Eu creio. Já a fé divina, ela traz um pouco mais adiante aquilo que realmente significa. Nós temos uma passagem sublime de um centurião romano que tinha um servo dele que, na realidade, constituiu-se num grande amigo de infância. E o centurião, ele servia próximo na Judéia, e próximo da casa em que ele habitava, tinha uma passagem
passava muitas criaturas ali. E esse centurião buscou, então, acima de tudo, quando ele foi tocado os ensinamentos de Jesus, ele achou muito interessante as falas daquele jovem que trazia uma verdade nova e que contrastava com a lei que ele conhecia de Roma, a lei puramente humana, e principalmente com seus deuses, que necessitavam de muitas ofertas e às vezes eram irascíveis para com as criaturas. Então a fala de Jesus tocou demais aquele centurião. E a passagem sublime que diz é que esse seu servo ficando doente, ele tinha compaixão por todos, mas por aquele em especial, ele tinha, porque foram amigos de infância, então ele tratava aquela criatura como um irmão. E quando ele adoeceu, ele procurou os médicos da época, procurou tudo que ele podia, os recursos que tinha até então, para que ele pudesse alcançar novamente a saúde. E ele não conseguiu. E quando ele não conseguiu, porque cada vez mais aquela situação do jovem ficava difícil, né? Ele não sabia mais a quem recorrer. E foi que um amigo disse, olha, existe Jesus de Nazaré. Por que você não recorre a ele? Ele tem salvado a muitos. Ele disse, não, mas eu sou um pecador, eu tenho muitas faltas. E quem sou eu para pedir a Jesus para curar o meu servo? Mas quando a situação começou a piorar, quer dizer, o desencarne se mostrava próximo, ele não teve outra saída senão a buscar a Jesus, né? E quando ele chegou lá, ele disse que, embora não tivesse ele o merecimento, mas sabia que a misericórdia divina, através de Jesus, poderia operar verdadeiros milagres e poderia salvar aquele que se encontrava acamado. Então, nessa passagem, nós lembramos que Jesus fala aos seus circunstantes o seguinte: nunca vi tamanha fé em Israel. Por que isso? Porque o centurião, mesmo sabendo da sua pequenez, da sua inferioridade, ele sabia. Então, ele não tinha crença, mas ele tinha certeza que se Jesus operasse em prol do seu servo, ele seria curado. E isso foi o que aconteceu. Então, o interessante nessa passagem é que a gente vê a diferença, né? Quando eu só creio, bom, eu creio que a gente vai conseguir se trabalhar muito na caridade e ajudar muitos. Isso é uma crença, né? Mas há aqueles que dizem o seguinte: não, eu tenho certeza absoluta que a misericórdia divina está operando nessa pandemia. E por mais que os homens busquem, nos seus valores materiais, sair da esfera da compreensão de que isso é uma necessidade, eu sei que o amanhã fará com que a humanidade se livre desse terrível vírus. Então, essa concepção da fé, a gente busca muito, acima de tudo, procurar um entendimento novo. E nesse entendimento novo, a doutrina espírita é muito pródiga, quando Kardec, desde o início, ele nos diz que a fé deveria ser raciocinada. Então, nós não poderíamos cegamente ter essa crença, mas nós precisaríamos, na reflexão, saber o que é essa crença, né? Porque os espíritos amigos ditaram para Kardec uma frase interessantíssima, que a fé é a mãe de todas as virtudes. Porque esse contexto, por que ele nos traz essa certeza de que a fé é a mãe de todas as virtudes? Tem uma reflexão interessante que nós recebemos um dia desse, de um espírito
e dizia o seguinte: ele já tinha alguns anos de desencarnado e experimentava uma angústia nesses anos todos em regiões umbralinas. E na comunicação que lhe foi permitido fazer para a equipe de socorristas, quando lhe perguntaram o que lhe afligia, ele disse o seguinte: eu tive grandes oportunidades na minha última roupagem. Eu cheguei até a possibilidade de distribuir 5.000 refeições diárias para as pessoas necessitadas. Mas nunca esse fato me trouxe algum tipo de prazer. Eu fazia por fazer. Eu não sentia por aqueles que estavam a receber aquela alimentação nenhum tipo de sentimento. E muito menos ergui a fronte ao Pai Celestial uma vez sequer, agradecendo por ser um dispenseiro em condições de ajudar as suas criaturas. Então, esse nosso irmão desencarnado cobrava de si o seguinte: por quê? Tendo a possibilidade de dispensar essas bênçãos todas, eu não fiz isso com amor. Por que que o amor que o Cristo nos ensinou e nos passou como aquilo que irá nos mover em direção ao Pai Celestial, eu fiz? Então, ele, Espírito, dizendo que não se achava merecedor de absolutamente nada, porque ele fez algo como que maquinalmente e não endereçou tanto aqueles que iriam receber contra Deus o tributo de que lhe era devido. Então, vejam bem, a caridade, que é uma dessas virtudes sublimes, a fé que deveria e que esse espírito se cobrou era a seguinte: era a certeza absoluta, né, de que ele era um instrumento do qual Deus se utilizava para o socorro aos desvalidos. Então, ele se desconectou da possibilidade de ser apenas um dispenseiro, né? E isso fez com que ele, então, amargasse todos esses anos de umbral. E aí, a equipe espiritual que o socorre dá uma verdadeira aula de misericórdia divina, diz: não, você pode não ter tido a possibilidade de agradecer, de passar a Deus o tributo pelo que você fez, mas você pode ter certeza absoluta que muitos daqueles que receberam fizeram sentido as preces em agradecimento a Deus através de você. Então, são aspectos, né, que a fé alcança. Porque aquele que passava fome, que teve a capacidade de erguer o seu pensamento a Deus em agradecimento por o alimento recebido, ele tinha a certeza absoluta que foi através de Deus, ou das mãos de Deus, ou das possibilidades que Deus deu a alguns dos seus filhos que eles estariam a receber. E, logicamente, eles tinham a fé que a sua simples oração pudesse alcançar a todos como alcançar. Então, esse contexto da fé divina, que nós devemos raciocinar dioturnamente sobre ela, e fazer com que nós nos coloquemos numa distância um pouco mais elevada, né? Porque lá numa das epístolas de Paulo aos Romanos, ele fala sobre a necessidade de que o justo vivesse na fé. E essa reflexão está lá na lição 23 do Caminho, Verdade e Vida, e Emmanuel faz uma alusão muito interessante sobre o que significa que o justo viva na fé. E Emmanuel faz até uma comparação sobre aquelas criaturas que buscam no exercício da sua fé, que nada mais é do que os cultos ou os cultos exteriores, né? Então, muitos
de nós vamos a uma casa de oração, seja ela de qualquer designação for, muitas vezes mais para desencargo de consciência do que em agradecimento a Deus pela vida, em busca de uma orientação, em busca de um amparo. Então, busca apenas essa fé muito mais humana, né? Dizendo, eu estou fazendo a minha parte. Enquanto que essa fé, que é a mãe de todas as virtudes, deveria fazer com que nós buscássemos, acima de tudo, não a matéria, né? Não o templo físico, mas o templo interior que nos dá a possibilidade de fazer a nossa conexão com o nosso Pai Celestial, buscando, acima de tudo, saber que essa sintonia que nós buscamos, de vivência na paz, na caridade, no equilíbrio, ela nos é possível quando nós buscarmos essa vivência na fé, né? Porque essa fé divina, que o Cristo nos concita a todos a viver, essa fé, como está lá em Tiago, essa fé que tem obras, e obras que realmente edificam, e essa edificação significa o seguinte: produz algo em benefício de alguém. E quando, lá nessa lição 23 do caminho, verdade e vida, então, Paulo dizendo aos romanos, olha, não adianta nós buscarmos apenas o exercício egoístico daquilo que nós denominamos fé. É necessário que eu faça a reflexão altruística dessa fé, ou seja, é necessário que essa fé ela faça com que a minha preocupação constante em me melhorar enquanto pessoa humana, para ter a capacidade do exercício dos ensinamentos ditados por Jesus, para que o meu dia a dia, nessa existência que me é dada como uma possibilidade, se converta realmente na nossa preparação, ou na nossa preparação para o desencarne, que nenhum de nós sabe quando será, mas que possa fazer com que a nossa consciência esteja mais certa de que as oportunidades que nos foram dadas, as possibilidades que o Pai Celestial nos aquinhoou, nós tivemos a capacidade de moldá-las aos ensinamentos crísticos. Isso para a nossa melhora, para o nosso aprimoramento espiritual e para aqueles que caminham à vontade, caminham conosco na encarnação pretérita. E nós, cada vez mais, temos que buscar a certeza de que, como passageiros temporários da Terra, nós estamos muito próximos de perder controle de tudo. E quando nós dizemos o controle de tudo, é o desencarne, né? Porque muitos daqueles que estão hoje buscando essa fé humana, né? Eu tenho fé que eu tomando a vacina, eu irei me imunizar. E estando imunizado, não serei vitimado pela doença, né? Então, isso é uma crença, né? Enquanto outros buscam exatamente o contrário. Olha, nada acontece sem que a misericórdia de Deus permita. Essa pandemia é um momento sublime de fazer com que a nossa reflexão sobre o tão frágil é a nossa vida. De pessoas, não só as mais idosas, mas de todas as idades, que de repente se veem vitimadas pela doença e têm as suas vidas ceifadas. E a própria espiritualidade nos dizendo que muitas dessas criaturas que desencarnam prematuramente não se prepararam para isso. Ou pelo menos não têm sequer a noção do que lhes está acontecendo. E chegam do outro lado num desajuste muito grande. Então, a nossa fé, ela tem que estar na certeza e na sapiência de que, como passageiros temporários da Terra, nós temos que fazer a nossa parte. Então, hoje as autoridades públicas e sanitárias estão convocando a todos para, quando puder, ter o necessário
isolamento, o afastamento social, a utilização das máscaras, do álcool em gel, a possibilidade de se imunizar, se assim for feito, mas a certeza de que, se nós fizermos a nossa parte, quando nós formos chamados, e só Deus lá sabe quando, muitos serão vitimados pela nossa invigilância, outros pela necessidade, né? Então, nós fazemos a citação de um caso, por exemplo, de um irmão que foi vitimado pelo Covid-19 em agosto passado, nosso irmão Ariston Teles, um trabalhador de primeira hora da seara crística, um médium que dedicou a sua vida inteira ao trabalho de Jesus e que teve alguns problemas de saúde e na última internação contraiu o Covid-19 e desencarnou. E a espiritualidade, numa mensagem que foi distribuída lá no grupo mediúnico do Monte Alverne, disse que o nosso irmão teria a necessidade de passar por um pequeno problema de saúde que duraria 11 anos. E que, tendo em vista a pandemia, pelo merecimento que o espírito, que o nosso irmão Ariston Teles tinha, foi suprimido esse tempo. E foi suprimido esse tempo usando como, digamos, pano de fundo o Covid-19. Mas nós temos, acima de tudo, como seres humanos, a necessidade de coabitarmos com a nossa fé humana, nas nossas crenças do nosso dia a dia, que nós possamos nos construir como pessoas humanas, trabalhando no que pudermos na caridade, mas sempre com o olho na principal fé, que é a fé divina. Essa que nos dá não só a crença, mas a certeza absoluta que o nosso Pai Celestial, que tudo pode, que tudo vê, que tudo sente, busca fazer com que todos nós, e as nossas famílias, possamos ter a proteção e o amparo, não só para a pandemia, não só para as vicissitudes da vida, mas em toda a nossa estada nesse planeta que, infelizmente, pela invigilância de muitos, ainda experimenta dores. Que a fé de todos possa ser essa fé raciocinada e que, acima de tudo, a nossa fé se constitua sempre em boas e proveitosas obras em prol dos nossos irmãos que ainda experimentam os infortúnios da vida física. E era isso que nós tínhamos para falar.